Oi pessoal, vou falar para vocês agora sobre especiação. Lembra que especiação é o surgimento de uma nova espécie, tá? Então como que isso acontece? Lembrando que o conceito de espécie, né, a gente tem um indivíduo, né? Esse indivíduo ele tem um par, né, que seria um do sexo masculino e um do sexo feminino. Eles têm semelhança entre si, carga genética parecida, e eles são capazes de se reproduzir, gerando descendentes férteis, certo? Então, eu tenho, para acontecer a especiação, para o surgimento dessas espécies novas, eu preciso ter um isolamento geográfico, eu tenho que isolar essa população, né? Eu tenho que ter mutações acontecendo, diferenciação na carga genética, seleção natural, né, o mais apto sobrevive, né, ao ambiente, ele se adapta melhor, e o isolamento reprodutivo, que é onde a gente tem uma separação em relação à reprodução, né, e esse isolamento reprodutivo ele vem depois quando a gente solta, quando tem essas espécies soltas, elas vão se reproduzir somente com os seus descendentes, né? Então, a gente tem alguns tipos de especiação. A especiação simpátrica. O que acontece na especiação simpátrica? Ela acontece numa mesma região, onde espécies diferentes elas conseguem se intercruzar, né? Por conta da característica genética ser parecida. E às vezes isso pode acontecer, certo? Só que aí o que vai acontecer? Um indivíduo, né? Ele é 2N, ele acaba cruzando, né? 2N com 2N, e ele vai acabar gerando um indivíduo 4N, né? Que seria um indivíduo diploide com diploide, e ele vai acabar gerando um 4N. Esse 4N, ele vai produzir gameta 2N, certo? E o indivíduo N, 2N, desculpa, vai produzir gameta N. Esses gametas, eles vão intercruzar entre eles, e eles vão gerar um indivíduo novo, indivíduo 3N. O que pode acontecer? Não é possível eu ter um indivíduo 1,5, né? 1,5N. O que vai acontecer? Quando ele for cruzar, ele vai gerar um descendente 6N. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter um indivíduo 3N que vai cruzar com outro indivíduo 3N e que vai me gerar um indivíduo 6N, ocasionando aí um caso de poliploidia, ok? Já no caso da especiação parapátrica, eu tenho uma barreira geográfica, uma barreira de ambiente, né? A barreira geográfica no próximo. A barreira física, devido ao local de nascimento. Por exemplo, eu tenho plantas de um lado do lago e plantas do outro lado do lago. E peixes de um lado, peixes do outro, né? Então, vai acontecer o quê? O isolamento geográfico, as mutações, seleção natural e, por último, o isolamento reprodutivo, para ter o surgimento de uma espécie nova, tá? E a especiação alopátrica, né? Que acontece através de uma barreira geográfica. Por exemplo, tem uma ilha, né? Aqui, e essa ilha tem um lago. O que aconteceu? Um desmoronamento de terra partiu esse lago ao meio. Então eu tinha peixes aqui e peixes aqui, né? Então esses peixes passaram pelo isolamento geográfico, né? Ficaram de lados diferentes, acabaram sofrendo mutações porque o alimento que esse aqui teve é diferente do alimento que esse aqui teve, porque uma hora se esgotou o mesmo, né? Eles têm que se adaptar. Sofreram seleção natural, porque, obviamente, ele vai... o ambiente vai selecionando o mais apto. E após o isolamento reprodutivo, eles começam a reproduzir, né? Entre as novas espécies que eles vão se diferenciando, vão nascendo, vão se desenvolvendo. Gente, obviamente que não acontece de um dia para o outro isso aqui, tá? Demora bastante tempo para acontecer. Uma coisa que a gente pode lembrar da especiação é da Ilha da Queimada Grande.
lembra que eu falei para vocês já da Ilha da Queimada Grande? A Ilha da Queimada Grande é uma ilha lá de São Paulo, que tinham as cobras, né? E a jararaca ilhoa. E a jararaca, né, no caso. Aí o que aconteceu? Essas cobras, elas se alimentavam de roedores. Aí depois de passar por um isolamento geográfico, por conta, né, da separação, por conta de queimadas e tudo mais, o que aconteceu? Os indivíduos, as cobras que ficaram de um lado da ilha, elas começaram, na verdade, a tentar comer os pássaros. Só que o veneno delas não era tão potente. Aí o que aconteceu? O pássaro saía de um lugar e ia morrer na outra ilha, que era próxima, era uns 500 metros de distância, não dava tipo 1 quilômetro, vai. E aí os pássaros morriam lá do outro lado. E aí elas acabavam ficando com fome. Então elas precisavam adaptar o veneno a que fosse mais letal para elas conseguirem se alimentar dos pássaros. Então elas foram passando, né, por mutações genéticas, passaram por seleção natural, né? E aí esse isolamento reprodutivo, onde elas conseguiram adaptar o veneno, né, e deixar esse veneno bem mais potente. Essa peçonha dela. No entanto, que é uma das peçonhas mais perigosas desse tipo de cobra, né, que vive lá na Ilha da Queimada Grande, aqui em São Paulo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp.